Você já se perguntou o que realmente se esconde por trás do rugido imponente de um leão ou da graça de um tigre? Achamos que os conhecemos. Mas e se eu te disser que muitas das suas noções não passam de mitos? Hoje vamos desvendar os fatos mais incríveis e pouco conhecidos sobre os grandes felinos. Prepare-se para se surpreender, porque depois deste vídeo, você vai olhar para eles com outros olhos. Costumamos vê-los em documentários como caçadores perfeitos, poderosos, velozes e implacáveis. Mas o mundo deles é muito mais complexo e fascinante. São histórias de adaptação surpreendente, habilidades únicas e até mesmo de uma vulnerabilidade inesperada. Vamos mergulhar neste mundo selvagem e fascinante. Então, vamos começar com talvez a imagem mais conhecida do reino animal. Feche os olhos e imagine um leão. Onde ele está? Muito provavelmente, você o visualizou em uma selva densa e impenetrável. Afinal, todos nós ouvimos a frase desde a infância: o leão é o rei da selva. Soa majestoso, não é? Mas aqui está o primeiro fato surpreendente. É um mito absoluto. Leões não vivem na selva. De jeito nenhum. Nenhum único. O reino deles é bem diferente. O verdadeiro lar do leão são as vastas savanas africanas. São campos abertos com árvores e arbustos esparsos. Por que lá, especificamente? A resposta é simples. Leões são predadores sociais que caçam em grupo, e sua tática exige grandes espaços abertos. Selvas densas, com sua vegetação fechada, são completamente inadequadas para encurralar presas. É difícil coordenar as ações do bando lá, e há muito menos presas grandes das quais eles se alimentam. Então, de onde veio esse mito? Provavelmente, tudo se resume a estereótipos culturais e imprecisões de tradução. O título de Rei dos Animais é muito antigo, e a palavra selva era frequentemente usada no passado para designar qualquer área selvagem e inexplorada. Portanto, lembre-se, ele é o rei da savana, não da selva. Essa é a sua verdadeira essência, seu lar e seus territórios de caça. Continuando a nossa conversa sobre os leões. A juba majestosa, o rugido imponente. O leão macho parece o caçador perfeito, o líder e o principal provedor do grupo. É o símbolo máximo de força e poder. É lógico supor que é ele quem providencia a comida para todos. Mas, para nossa surpresa, a realidade é um pouco diferente. Apesar de toda a sua imponência, os leões machos são, na verdade, caçadores bastante preguiçosos. A principal tarefa de caça e obtenção de alimento recai sobre os ombros, à primeira vista, frágeis das leoas. São elas as verdadeiras provedoras do grupo. A caça delas não é uma mera perseguição, é uma estratégia complexa, meticulosamente planeada. As leoas agem como uma equipa perfeitamente coordenada, quase como uma unidade de forças especiais. Elas cercam a presa, cortam-lhe todas as rotas de fuga, encurralando-a numa armadilha mortal. Cada uma conhece o seu papel. São menores, mais rápidas e mais discretas que os machos, o que as torna predadoras ideais. Mas, afinal, qual é o papel do leão macho? A sua principal tarefa é a proteção. Ele defende o território de outros leões e hienas, garantindo a segurança da prole. A sua juba proeminente e o seu peso considerável tornam-no um mau caçador de emboscada. No entanto, ele usa a sua força para afastar concorrentes da presa recém-caçada. E muitas vezes é o primeiro a alimentar-se. Sim, essa é a lei da savana. Mas sem a caça bem-sucedida das leoas, o rei simplesmente não teria o que partilhar. Vamos falar agora do maior felino do planeta, o tigre. O que vem primeiro à sua mente quando ouve essa palavra? Claro, a sua pelagem exuberante, laranja com listras pretas. Esse padrão é o cartão de visitas do tigre, o seu traje único e inconfundível. Mas o mais fascinante é que essas listras não são apenas um desenho superficial na pelagem. É algo muito mais fundamental. Imagine a cena. Se pudéssemos raspar o pelo de um tigre, claro,
puramente por hipótese, veríamos que as listras escuras permaneceriam na sua pele. Sim, você não ouviu mal. O padrão se replica diretamente na pele do tigre. A pigmentação da pele repete com exatidão o desenho do pelo. Cada fio de pelo escuro nasce de uma área escura da pele, e cada fio claro de uma área clara. Isso significa que o padrão listrado está intrínseco à sua própria essência. Mais do que isso, o padrão de listras de cada tigre é tão único quanto as impressões digitais de um ser humano. Não existem dois tigres no mundo com as mesmas listras. Isso permite que os cientistas rastreiem e identifiquem indivíduos na natureza. Assim, as listras do tigre não são apenas um casaco estiloso, mas sim o seu passaporte inato e uma camuflagem perfeita, escritos diretamente na pele. Há um estereótipo que praticamente toda a gente conhece: gatos e água, uma combinação que geralmente não funciona. A simples ideia de um banho pode transformar um adorável gatinho doméstico num emaranhado sibilante de fúria. Costumamos pensar que esta regra se aplica a toda a família dos felinos. Mas esta regra não se aplica de todo quando o assunto é o tigre. Este gigante não só não tem medo de água, como a adora. No calor intenso da Índia ou de Sumatra, a água é uma autêntica bênção. Os tigres são nadadores excelentes, verdadeiros atletas olímpicos do mundo felino. Conseguem passar horas deitados em rios frescos, a escapar do calor opressivo. Mas não é apenas um descanso passivo. Os tigres conseguem atravessar rios largos, nadando vários quilômetros em busca de presas ou de um novo território. As suas patas poderosas transformam-se em remos eficazes. Às vezes, chegam mesmo a caçar, espreitando a presa perto de um bebedouro e encurralando-a diretamente na água. Então, esqueçam tudo o que sabiam sobre gatos e água. Para um tigre, a água não é um medo, mas sim um elemento natural, um segundo lar e uma vantagem tática. A maioria, sem hesitar, mencionaria as suas enormes presas ou as garras afiadas como navalhas. E claro, estes são instrumentos mortais. Mas a arma mais aterrorizante, a mais paralisante do tigre, é o seu rugido. E o mais surpreendente é que não se trata apenas do volume. O som do rugido do tigre contém algo que não podemos ouvir, mas que podemos sentir. São ondas infrassônicas, sons de frequência tão baixa que estão fora do alcance da audição humana. Mas a presa do tigre sente-as perfeitamente. E estas ondas exercem um impacto físico potentíssimo. Elas podem literalmente paralisar um animal de terror. Não é apenas uma figura de linguagem. O infrassom provoca na presa um choque, um torpor e uma paralisia momentânea. O animal congela no lugar, incapaz de se mover, como se estivesse preso por uma força invisível. Essa fração de segundo é mais do que suficiente para o tigre encurtar a distância e desferir o seu salto mortal. Portanto, o rugido do tigre não é apenas um som ameaçador. É uma arma psicotrônica que atinge o sistema nervoso ainda antes de o predador desferir o golpe físico. Para encerrar nossa jornada pela Ásia, vamos agora nos transportar para outro continente, para as densas florestas das Américas. É aqui que vive o predador mais misterioso e poderoso do Novo Mundo, a onça pintada. À primeira vista, ela pode ser facilmente confundida com um leopardo devido à sua pelagem malhada. Mas não se deixe enganar por essa semelhança. A onça pintada, no entanto, opera num patamar de força totalmente distinto. O seu maior trunfo reside nas suas mandíbulas. Entre todos os felinos, a onça pintada possui a mordida mais poderosa em proporção ao seu tamanho corporal. Mais forte do que a de um leão. Mais forte do que a de um tigre. As suas mandíbulas foram projetadas para esmagar e pulverizar. Enquanto outros grandes felinos preferem abater suas presas, cravando os dentes na garganta para as sufocar, a onça pintada emprega uma tática única e arrepiante. Ela perfura o crânio de sua vítima. Os seus caninos atravessam o osso com facilidade, desferindo um golpe instantâneo e fatal
diretamente no cérebro. Essa força incrível permite-lhe caçar presas inacessíveis a outros predadores. Caimões com a sua pele couraçada, grandes roedores como as capivaras e até mesmo tartarugas, cujo casco ela é capaz de quebrar como uma casca de noz. A mordida da onça pintada é uma arma absoluta, perfeitamente adaptada para a caça nas condições rigorosas da selva. Vamos aprofundar um pouco na origem do nome deste predador impressionante. A palavra jaguar não vem do latim ou do grego, como tantos nomes científicos. As suas raízes estão nas línguas dos povos indígenas da América do Sul, que viveram lado a lado com este animal por milhares de anos. E o próprio nome descreve perfeitamente a sua essência. Na língua tupi-guarani, soa como iaguara, e esta palavra não se traduz simplesmente como predador ou fera. O seu significado é muito mais específico e assustador. Significa aquele que mata com um único salto. E isto não é uma metáfora poética, mas sim uma descrição precisa do seu estilo de caça. O jaguar é um mestre da emboscada. Pode ficar horas imóvel, numa rama de árvore ou no meio da vegetação densa, à espera do momento perfeito. Quando a presa se aproxima o suficiente, ele dá um salto fulminante, perfeitamente calculado. E na maioria dos casos, este salto é suficiente. A vítima simplesmente não tem hipóteses. Este nome é um tributo de respeito e medo que os povos antigos sentiam por este assassino perfeito. Eles viam o seu poder e precisão e imortalizaram-nos numa única palavra. E esta é a pura verdade. Agora, voltemos ao velho mundo, à África e à Ásia, para conhecer outro predador manchado, o leopardo. Muitas vezes é visto como o irmão mais novo do leão ou do tigre. Mas este felino é um verdadeiro gênio da sobrevivência, com uma capacidade de adaptação invejável. O leopardo é um verdadeiro faz-tudo no mundo dos predadores. Ao contrário dos seus parentes mais especializados, não se limita a um único tipo de habitat. É um verdadeiro cosmopolita. Os leopardos podem viver praticamente em qualquer lugar. Pode encontrá-los nos desertos escaldantes da Namíbia, onde sobrevivem com uma quantidade mínima de água. Prosperam nas densas florestas tropicais, onde a sua pele manchada serve como camuflagem perfeita. Sobem alto nas montanhas e até toleram bem a neve. Mas o mais surpreendente é a sua capacidade de viver perto do ser humano. Os leopardos são tão furtivos e cautelosos que conseguem viver nos arredores de cidades enormes e densamente povoadas, como Bombaim, na Índia. Cacam cães vadios, gado e aproveitam os resíduos, permanecendo praticamente invisíveis para os milhões de pessoas que vivem por perto. Esta incrível flexibilidade é que faz do leopardo um dos predadores de grande porte mais bem-sucedidos do planeta. Já abordamos a notável capacidade de adaptação do leopardo, mas há outro traço que é verdadeiramente surpreendente: a sua força inacreditável, beirando o sobrenatural. Ao observar este felino tão elegante quanto de porte mediano, é difícil conceber do que ele é capaz. O leopardo vive num mundo de competição implacável. Na savana africana, ele divide constantemente o seu espaço com predadores maiores e mais agressivos, como leões e matilhas de hienas. E se ele deixar a sua presa no chão, ela será quase certamente roubada. Então, qual a sua solução? Ele simplesmente eleva a sua caça para um lugar onde os outros não conseguem alcançar: uma árvore. É precisamente aqui que a sua força fenomenal se revela. O leopardo é capaz de arrastar para o topo de uma árvore uma carcaça que pesa 2 ou até 3 vezes o seu próprio peso. Imagine só, um felino de 60 quilos a escalar um tronco praticamente vertical, enquanto segura com a boca uma antílope de 100 quilos. Essa força hercúlea concentra-se nos seus poderosos ombros, pescoço e mandíbulas. Para o leopardo, a árvore não é apenas um abrigo, mas também a sua despensa pessoal. Ele pode guardar a sua caça lá por vários dias, descendo para se alimentar quando a fome apertar.
em total segurança contra vizinhos curiosos e oportunistas. É uma estratégia de sobrevivência única, que exige uma força verdadeiramente hercúlea. Agora, que tal falarmos sobre velocidade? Quando ouvimos a expressão "o animal mais rápido do planeta", a imagem de um guepardo disparando pela savana surge instantaneamente em nossa mente. E é verdade. O guepardo é, de fato, o campeão absoluto em corridas de curta distância. Durante uma perseguição, ele pode atingir velocidades de até 100, e segundo algumas fontes, até 120 km por hora. Isso é mais rápido do que a maioria dos carros anda na cidade. Em apenas 3 segundos, ele acelera de 0 a 100 km por hora. Uma aceleração que muitos carros esportivos sequer conseguem igualar. Seu corpo inteiro é uma máquina perfeita para a velocidade. Pernas longas, uma coluna vertebral flexível, narinas grandes para absorver o máximo de oxigênio. Mas essa incrível capacidade também tem um custo. O guepardo é um velocista, não um maratonista. Ele consegue manter essa velocidade vertiginosa apenas por distâncias muito curtas, geralmente não mais do que 400, 500 metros. Sua corrida é uma explosão de energia que esgota completamente o organismo. A temperatura corporal sobe drasticamente e sua respiração fica ofegante. Se o guepardo não conseguir capturar a presa nesses poucos segundos, ele terá que parar e descansar por um longo tempo para recuperar suas forças. Então, sua caça é sempre uma aposta de tudo ou nada. Uma arrancada relâmpago para a vitória, ou o esgotamento total. Costumamos associar os grandes felinos a um dos sons mais imponentes da natureza: o rugido estrondoso. O rugido do leão, audível a quilômetros de distância, tornou-se um símbolo de força selvagem. Por isso, seria lógico supor que o predador mais rápido, o guepardo, também deveria possuir uma voz imponente. No entanto, é aqui que nos deparamos com um dos factos mais surpreendentes e até divertidos. Os guepardos não sabem rugir. De todo. O seu aparelho vocal é estruturado de forma diferente do de leões, tigres ou leopardos, e os sons que emitem não combinam minimamente com a sua imagem de caçador implacável. Em vez do rugido, os guepardos comunicam através de uma variedade de sons que seriam mais apropriados para um gatinho pequeno ou até mesmo um pássaro. Podem sibilar e bufar quando estão aborrecidos, mas na maioria das vezes eles chilreiam, piilam e emitem guinchos curtos e agudos, semelhantes aos de pássaros. Esta forma de comunicação é especialmente comum entre a fêmea e os seus filhotes. E quando um guepardo está contente e relaxado, ele começa a ronronar alto, tal como um gato doméstico, mas muito, muito mais alto. Imagine só esta cena. O predador mais rápido da Terra, capaz de ultrapassar um carro, deitado à sombra, ronronando como um enorme animal de estimação. A natureza é cheia de surpresas, não é mesmo? Olhe atentamente para o rosto de um guepardo. Você certamente notará um detalhe muito peculiar que o distingue dos outros grandes felinos. Do canto interno dos olhos até os cantos da boca, estendem-se duas listras pretas bem definidas. Elas parecem rastros de lágrimas, o que confere ao seu olhar uma expressão um tanto melancólica. Mas essas listras não são meramente um adorno, nem um capricho da natureza. São, na verdade, uma ferramenta altamente eficaz, vital para uma caça bem-sucedida. No fundo, funcionam como óculos de sol embutidos. Os guepardos, ao contrário de muitos outros felinos, caçam predominantemente durante o dia, confiando na sua visão aguçada. Contudo, o sol intenso da savana africana cria reflexos ofuscantes que podem dificultar a concentração numa presa em movimento rápido. E é precisamente aqui que entram em ação essas listras pretas. Elas funcionam exatamente como a pintura preta que os jogadores de futebol americano aplicam sob os olhos. O pigmento escuro absorve o excesso de luz solar, reduz o brilho e ajuda o guepardo a manter a clareza da visão, mesmo sob o sol escaldante. É um detalhe pequeno, mas engenhoso,
que lhe confere uma vantagem decisiva na corrida pela sobrevivência. Agora, vamos deixar para trás as savanas quentes e subir bem alto, em direção aos picos nevados da Ásia Central. Aqui, entre rochas e gelos eternos, habita uma das criaturas mais indescritíveis e misteriosas do planeta, o leopardo das neves, ou Irbis. Ele vive em locais tão inóspitos e de difícil acesso que avistá-lo na natureza é uma sorte imensa, mesmo para zoólogos experientes. Não é de admirar que os habitantes locais o tenham apelidado de fantasma das montanhas, e esse nome lhe cai perfeitamente. Sua pelagem cinza fumaça, com manchas escuras em forma de roseta, é a camuflagem perfeita. No cenário de rochas cobertas por líquens e pedras cinzentas, ele se torna praticamente invisível. Ele pode estar a poucos metros de você, e você nem perceberá. Essa capacidade de se misturar à paisagem permite-lhe rastejar sorrateiramente até suas presas, cabras e carneiros da montanha, a uma distância mínima, antes de realizar seu salto veloz. Ele se move silenciosamente, como uma sombra, aparecendo do nada e desaparecendo no ar. Um encontro com o leopardo das neves é um encontro com o verdadeiro espírito das montanhas selvagens, silencioso e mortal. Sobreviver no mundo inóspito das altas montanhas, onde as temperaturas podem cair para 40 graus negativos, não é uma tarefa fácil. Mas o leopardo das neves está perfeitamente adaptado a estas condições extremas, e ele possui algumas características únicas que o auxiliam nisso. Em primeiro lugar, observe as suas patas. São enormes, largas e cobertas por uma pelagem densa, mesmo entre as almofadas. Isto não é por acaso. Essas patas funcionam como raquetes de neve naturais, distribuindo o peso do animal e impedindo-o de afundar na neve fofa e profunda. A pelagem, além disso, protege do frio e melhora a aderência em rochas escorregadias e no gelo. Em segundo lugar, a sua cauda. A cauda do leopardo das neves é incrivelmente longa e espessa, podendo atingir quase o comprimento do seu corpo. Ela desempenha várias funções cruciais. Durante os saltos pelas rochas, a cauda funciona como um balancim e leme, ajudando a manter o equilíbrio. Mas o mais fascinante é como o leopardo a utiliza durante o descanso. Em geadas intensas, ele enrola a sua cauda felpuda em volta do corpo, cobrindo o nariz e a boca. O resultado é uma espécie de cachecol quente que aquece o ar gélido inalado. É uma adaptação simples e engenhosa para a vida no frio constante. Já mencionamos que alguns grandes felinos rugem, enquanto outros ronronam. O guepardo, por exemplo, ronrona e o leão ruge. Mas por que isso acontece? Porque não podem fazer os dois. Pode parecer que é apenas uma questão de hábito ou tamanho. No entanto, por trás disso se esconde uma diferença anatômica fundamental. E a chave está num pequeno osso. Ele se chama hioide. Este osso está localizado na garganta e sustenta a laringe e a língua. Acontece que, nas diferentes espécies de felinos, a sua estrutura varia. Nos felinos que rugem, como o leão, o tigre, o leopardo e a onça pintada, este osso não é totalmente ossificado. Em vez disso, parte dele é substituída por um ligamento elástico. Essa estrutura flexível permite que a laringe se mova e vibre, produzindo aquele rugido baixo, profundo e potente. Já nos felinos que ronronam, como a onça parda, o lince, o guepardo e o nosso leopardo das neves, o osso hioide é sólido e totalmente ossificado. Ele fixa firmemente a laringe no lugar. Essa estrutura não permite a emissão de rugidos, mas é ideal para criar as vibrações que ouvimos como ronronados. É um exemplo fascinante de como um pequeno detalhe na anatomia pode mudar drasticamente as capacidades de um animal. Bem, agora temos uma regra simples que nos vai ajudar a resolver esta questão de uma vez por todas. Tudo se resume à estrutura do osso hioide, lembram-se? É como uma bifurcação na estrada da evolução. Ou se envereda pelo rugido, ou pelo ronronar. Não há meio termo. Para fixar bem,
Os 4 grandes felinos que rugem, pertencentes ao gênero Panthera, são o leão, o tigre, o leopardo e o jaguar. O seu osso hioide flexível permite-lhes emitir esse famoso e estrondoso rugido. A propósito, um facto interessante. O leopardo das neves era antigamente incluído neste gênero, mas ele, como sabemos, não consegue rugir. Já no clube dos ronronantes estão todos os outros: pumas, chitas, linces, caracais e, claro, os nossos gatos domésticos. O seu osso hioide rígido permite-lhes emitir esse ronronar tranquilizador, mas priva-os da capacidade de rugir verdadeiramente. Portanto, se alguma vez ouvirem uma história sobre um tigre a ronronar ou uma puma a rugir, saibam que é pura invenção. É fisicamente impossível fazer ambas as coisas. A natureza colocou-os perante uma escolha: ou o rugido imponente, ou o ronronar acolhedor. Vamos mergulhar no mundo de uma das criaturas mais enigmáticas e cativantes do reino animal: a pantera negra. Personagens como a Bagheera, de O Livro da Selva, solidificaram sua imagem como um ícone de graça, força e uma ameaça velada. Essa representação é tão poderosa que muitos acreditam que a pantera negra é uma espécie de felino por si só. Mas agora, prepare-se para uma revelação. Na classificação biológica, um animal chamado pantera negra simplesmente não existe. Não é uma espécie, nem mesmo uma subespécie. Então, o que ou quem é, afinal? A pantera negra é, na verdade, um termo genérico para um leopardo, na Ásia e África, ou um jaguar, nas Américas, que possui uma mutação genética conhecida como melanismo. O melanismo é o fenômeno oposto ao albinismo. Ele resulta numa produção excessiva do pigmento melanina, fazendo com que a pelagem do animal se torne intensamente preta, quase como carvão. Se você observar de perto uma pantera negra sob uma luz intensa, conseguirá distinguir em sua pelagem escura as rosetas e manchas típicas, ainda que mais escuras e discretas, que caracterizam os leopardos e jaguares. Em outras palavras, a pantera negra não é mais do que um leopardo, na Ásia e África, ou um jaguar, nas Américas, que veste um manto escuro. É a mesma espécie, apenas com uma roupagem mais dramática, misteriosa e, sem dúvida, elegante. Ainda sobre padrões de pelagem incomuns, vamos falar de outro ícone famoso: o tigre branco. Com a sua pelagem branca imaculada, olhos azuis penetrantes e riscas escuras, ele é uma visão que fascina e deslumbra. Muitos jardins zoológicos em todo o mundo orgulham-se de ter um animal tão raro e magnífico. E é aqui que os mitos voltam a surgir. O mais difundido é o de que os tigres brancos são albinos. O albinismo é uma condição genética caracterizada pela ausência total do pigmento melanina no organismo. Animais albinos, por exemplo, têm pelagem branca, pele rosada e olhos vermelhos. Mas observe o tigre branco com atenção. Ele possui riscas escuras, o que indica claramente a presença de pigmento no seu corpo. E o mais importante, os seus olhos são azuis, não vermelhos. Esta é uma distinção fundamental. A coloração branca do tigre é, na verdade, o resultado de outra mutação recessiva, muito rara, chamada leucismo. O leucismo provoca uma perda parcial de pigmentação, mas não a sua ausência total. É por isso que os tigres brancos mantêm as suas riscas escuras e a cor dos olhos. Na natureza, esta mutação é extremamente rara, pois a pelagem branca dificulta imenso a camuflagem. Praticamente todos os tigres brancos que vemos hoje vivem em cativeiro e são descendentes de um único ancestral, capturado na Índia em meados do século XX. Uma das características mais notáveis que une todos os felinos, desde o mais pequenino gatinho doméstico até o majestoso tigre siberiano, é a sua visão extraordinária. E isso se torna ainda mais impressionante quando falamos da escuridão. Para nós, humanos, a noite é muitas vezes um período de incertezas e perigos ocultos. Mas para um felino, é o momento perfeito para a caça. Os olhos dos gatos
São uma verdadeira maravilha da engenharia natural. Foram projetados para captar a maior quantidade de luz possível, mesmo em ambientes com iluminação extremamente fraca. Em primeiro lugar, possuem pupilas enormes em comparação com o tamanho da cabeça, que podem dilatar-se amplamente, transformando-se em aberturas circulares ideais para captar cada raio de luz. Em segundo lugar, atrás da retina dos seus olhos, encontra-se uma camada reflexiva especial, chamada tapetum lucidum. Este funciona como um espelho. A luz que atravessa a retina e não é imediatamente absorvida é refletida de volta pelo tapetum, atingindo novamente as células fotorreceptoras. Isso lhes dá uma segunda chance de capturar cada fóton. É precisamente por causa do tapetum lucidum que os olhos dos gatos brilham tão intensamente no escuro quando são atingidos por um feixe de luz. Como resultado de todos estes mecanismos, a visão noturna de um felino é aproximadamente 6 vezes mais aguçada que a humana. Eles veem o mundo ao anoitecer e durante a noite não em preto e branco, mas em uma rica gama de tons de cinza, com uma clareza e detalhes surpreendentes. Isso lhes confere uma enorme vantagem sobre as presas, consolidando-os como os verdadeiros reis da noite. E chegamos ao último, mas não menos fascinante, ponto. Vamos espreitar diretamente na boca de um grande felino. Para além das presas assustadoras, encontramos outra ferramenta incrível, a sua língua. Se alguma vez sentiu a língua de um gato doméstico, sabe que ela é incrivelmente áspera ao toque, como uma lixa. Agora, imagine essa sensação, mas amplificada dezenas de vezes. A língua de um leão ou tigre é coberta por centenas de minúsculas e rígidas cerdas, todas voltadas para trás. Essas são as papilas e são feitas de queratina, a mesma proteína que compõe as nossas unhas e as suas garras. Esta língua é, na verdade, uma ferramenta multifuncional. Primeiro, funciona como uma escova perfeita para a higiene da pelagem. Mas a sua função principal, e mais aterradora, revela-se na hora de comer. Quando o predador se serve da sua presa, a língua transforma-se num verdadeiro ralador. Essas papilas rígidas permitem-lhe, literalmente, raspar a carne dos ossos até ao último fragmento. Assim, nenhum único, mesmo o menor, pedaço é desperdiçado. Além disso, a língua áspera ajuda a segurar a carne escorregadia e a lamber a água de forma eficiente. Portanto, este órgão, aparentemente simples, é uma ferramenta crucial para a sobrevivência, permitindo-lhes extrair o máximo de nutrientes de cada presa abatida. Imagine por um segundo uma pantera negra que, na verdade, não é uma pantera. Um tigre branco que não é albino. Um guepardo que chilreia como um pássaro, em vez de rugir. E um tigre cujo rugido pode parar seu coração antes mesmo de você vê-lo. Estes não são apenas fatos. É uma completa quebra de todas as imagens que temos em mente. Vemos nessas imagens feras majestosas, mas nem imaginamos que por trás de tanta força se escondem mecanismos biológicos únicos, que os tornam verdadeiramente incríveis. Isso prova que a natureza é a inventora mais engenhosa, e mesmo as suas criações mais famosas estão cheias de mistérios. O mundo dos grandes felinos é muito mais complexo e surpreendente do que poderíamos imaginar. Eles não são apenas símbolos de força, mas verdadeiras obras-primas vivas da evolução. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se você aprendeu algo novo e interessante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder ainda mais descobertas fascinantes. E agora, uma pergunta para você. Qual fato sobre os grandes felinos mais te surpreendeu? Ou talvez você saiba algo ainda mais incrível sobre eles? Compartilhe nos comentários. Será muito interessante ler suas opiniões.